Às vésperas do Clássico Grenal, a gente vai vendo algumas informações que vão sendo veiculadas aí, vazadas na mídia, que nos deixam, de uma certa forma, um pouco apreensivos e preocupados com o que pode acontecer no Clássico 448 de amanhã. Salve, salve, nação imortal! Sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das últimas informações que estão sendo vazadas, mediadas, né, faladas sobre a possível escalação do Grêmio para o Clássico Grenal 448 amanhã no Beira-Rio. Pessoal, lógico que todos nós torcedores gremistas temos preferências, né, temos ideias de como a gente acha que o time deveria ser, como que o time poderia ser escalado, qual o esquema tático. Todo mundo tem um pouco de treinador, né? Isso aí é uma frase antiga, né, do futebol e é fato. Porque cada um tem uma ideia, cada um acha que um jogador rende melhor, o outro tem que ser aqui, o outro tem que jogar aqui, enfim. Isso aí faz parte do contexto do futebol. Mas existem algumas ideias que são de consenso geral, né, pessoal? Ou seja, um senso comum que a maioria concorda. Então, assim, por exemplo, Franco Cristaldo é um jogador que rende, ou que rendeu, ou que é confiável, ou que tem um nível de satisfação da torcida alto? Não é. Isso é fato, isso é comprovado, todo mundo já sabe. Porém, hoje, ele é o único meia, não vou dizer meia armador, tá? Porque não é, nem articulador, mas é o único meia central que pode, de alguma forma, num momento de num momento de brilho, dar um passe, tentar um chute a gol, botar o pé na área, fazer um tabelamento. É um jogador que, como eu disse já aqui, ele tem qualidade, não é um jogador ruim. O que falta no Cristaldo é intensidade e o poder de criação, né, de articulação. Isso eu já disse, ele não tem a personalidade e a característica de um camisa 10. Mas, na falta de Riquelme, que está lesionado, Monsalve, que está lesionado, e um outro jogador que não tenha para a função, o Cristaldo é o único que pode tentar fazer algo nesse meio campo pobre criativamente do Grêmio. Então, com a estreia de William, que é um jogador que está acostumado a jogar com grandes jogadores, com grandes meias, fazer jogadas de tabelamento, jogadas de criação. Nesse Grenal, o Cristaldo era um jogador que deveria, no meu ponto de vista, começar jogando. Porque ele daria ao time do Grêmio uma chance de criação, uma chance de tentar algo, pelo menos para tentar não somente se defender, mas também atacar o Internacional. Porque eles estão jogando na casa deles, eles vão vir para cima, a tendência é essa. Tá? Então, eu não sou fã do Franco Cristaldo, mas nesse momento ele é o único que tem essa possibilidade de fazer algo diferente, principalmente testando junto com o William. Tá? Um meia que pode, outro meia que pode fazer companhia para ele. Já que eles que eu digo a direção gremista, já que não conseguiu vender o Cristaldo, começou aí divulgar aí uma justificativa, uma argumentação de que não vamos vender o Cristaldo porque ele pode, a gente tem esperança de que ele pode vir a render junto com o William, com o Arthur, com o Cuéllar. Balela, pra mim isso é papo furado, não conseguiram vender o cara e por isso que ele tá aí no grupo ainda sendo aproveitado, e também porque o Riquelme e o Monsalve estão lesionados, senão seriam eles que estariam jogando. Mas vamos ao contexto da realidade do Grêmio hoje. O Cristaldo é o único meia central que nós temos de fato, tá? Então, já que tem essa esperança, que dizem que tem essa esperança por parte de direção, comissão técnica e tal, então põe o cara para jogar junto com o William. Se não der certo durante o jogo, aí tenta uma mexida, uma alteração que possa surtir algum tipo de efeito. Mas não, o que estão veiculando, pessoal, é que o Mano Menezes treinou o Edenilson na vaga do Cristaldo, como uma espécie de terceiro homem, terceiro volante, jogando mais avançado, de forma centralizada,
esperando que dele saia algum tipo de armação que a gente já viu que ele já jogou nessa função e nunca conseguiu armar nada, tá? Mas dizem, outros veículos dizem que a tentativa é de que ele possa vir a auxiliar na marcação do Alan Patrick. Ah, pessoal, se é para marcar o Alan Patrick, se é para botar alguém para ficar na cola do Alan Patrick, então esse alguém é o Dodge. Eu sei que o Dodge é subestimado por grande parte da torcida, tem muita gente que não gosta dele, um cara que não tem nome e tal, enfim, mas olha, o Dodge não dá para tirar dele o esforço, a correria. O Dodge é o cara que taticamente funciona muito bem. Se é para colocar, se é para se defender apenas, sem correr riscos, né, de ter um homem a menos de marcação no meio, então põe o Dodge, deixa o Cuéllar na primeira função, o Arthur na segunda e põe o Dodge. O Dodge na segunda e põe o Arthur na terceira função, então se quer jogar com 3 volantes. Mas o Dodge é mais marcador do que o Edenilson. O Edenilson, para mim, ele não é um jogador ruim também. Agora, ele está numa função, tem sido, né, usado, utilizado numa função errada, que é essa função centralizada perto da área. O Edenilson é um bom jogador para ser uma opção no banco de reservas para o segundo volante. O Edenilson é segundo homem de contenção. Ele não é nem primeiro volante, nem meia centralizado, ele é um segundo volante. Então o Edenilson tinha que ser uma opção, ele serve sim como uma boa opção para o Arthur, por exemplo. Se o Arthur não conseguir jogar os 90 minutos, o Edenilson entra, e aí na segunda função do meio campo, eu acredito que ele consegue fazer sim, desempenhar uma função ok. Agora, colocar ele como responsável, seja pela marcação do Alan Patrick, ou seja, pela tentativa de armação de jogadas, isso aí tá errado. Primeiro, tá queimando o Edenilson, e segundo, é algo que já foi testado e não deu certo. Então essa insistência, essas insistências do Mano Menezes é que irritam. Essas insistências que ele já testou, não é algo novo, é algo que ele já viu que não deu certo. Por que agora vai dar? Contra o Internacional, num clássico, na casa dos caras. É isso que não dá para entender nos treinadores, e eu falo hoje do Mano Menezes. Né? Essas insistências incoerentes, né? Que a gente sabe que não dá certo. Eu tô falando agora porque pode ser que amanhã o Grêmio jogue razoavelmente bem, ganhe o jogo, e aí vocês vão dizer, viu, ó, o Mano Menezes estava certo, deu tudo certo. Tomara que aconteça. Mas, pelo que a gente vê dos jogos, pelo que a gente já sabe, é algo que tende a não dar certo. É algo que tende a, no meio do jogo, ele vai ter que fazer uma alteração para trocar. Tomara que dê certo. Mas por isso que eu tô falando antes, eu não ia fazer vídeo pré-jogo. Eu ia fazer um vídeo só depois lá do jogo, lá analisando o resultado, enfim, comentando. Mas eu fiz esse vídeo porque eu comecei a ver muitas notícias hoje, informações sobre essa possibilidade, né, do Edenilson jogar centralizado. Então eu tive que fazer esse vídeo para falar antes, que no meu ponto de vista é um equívoco muito sério da parte do Mano Menezes, tá? Se é para jogar com o terceiro volante, então põe o Dodge na segunda e empurra o Arthur para a terceira. Caso contrário, bota o Cristaldo para tentar fazer alguma coisa. Essa é a minha opinião. Mas pasmem, existe outra alteração que pode ocorrer, né, na escalação do time para começar o jogo, que aí sim é algo assim, ó, mais fora da casinha ainda. Alisson é o atual titular do ataque pelo lado direito, ok? Ah, mas ele vem oscilando. Tá bom, ele vem oscilando, mas não há dúvidas de que ele é um bom jogador. Não há dúvidas que ele tem talento, que ele pode, numa jogada... Eu critiquei ele no jogo contra o Mirassol. Ele realmente está devendo. Porque a gente já viu ele jogar mais do que isso, jogar melhor, mas ele está devendo. Mas ele é o melhor atacante pelo lado direito que nós temos, né? Mas o Mano Menezes testou o Pavon. O Pavon, que para mim é um cara esforçado, é um cara que corre, é um cara que briga, é um cara que tenta. O problema é que tudo que ele tenta dá errado, ele não consegue fazer, né? Ele já está aí vários meses. A direção tenta colocar ele numa negociação, tenta vender, tenta emprestar, tenta fazer qualquer coisa, espera uma proposta e não vem. Então, se é um cara que está disponível para ser negociado,
é um cara que, de fato, todo mundo já viu que não deu certo. Não acho também um jogador ruim, tá? E vocês vão dizer, mas tu não acha ninguém ruim? Não. Um dia eu falo aí quem são os jogadores que eu acho ruim mesmo. O Pavon eu não acho ruim, eu acho ele esforçado. O problema é que, para um clássico Grenal, a gente precisa de qualidade. Qualidade comprovada, que já deu certo. O Pavon há muitos meses não vem jogando bem, não vem rendendo. Tá? E aí, o Mano Menezes está pensando em tirar o Alisson e começar com o Pavon. E aí, pessoal, fica aquela dúvida assim, ó. Talvez essa alteração seja menos pior do que a do Edenilson, tá? Porque o Pavon ainda vai tentar algo, o Pavon vai ajudar a marcar o lateral esquerdo deles, o Bernabé, lá na frente. Mas assim, é pouco. A gente precisa tentar atacar. A gente precisa se defender numa consistência tática de defensiva com os laterais, com os zagueiros e com os volantes, ok, mas a gente precisa ter uma força de reação. É aquela questão de jogar de forma reativa. Tem que se defender bem e jogar em contra-ataque. Para ter contra-ataque tem que ter um meia centralizado, que pelo menos tente dar um passe e fazer alguma coisa diferente, e 2 jogadores de extrema que tentem fazer algo de qualidade. O William tá estreando, a gente não sabe como é que vai ser. O Alisson a gente sabe que tem velocidade, tem drible, tem arremate. Aí vai colocar o Pavon, que há quantos jogos não consegue desenvolver, desempenhar bem? Então assim, pessoal, é algo realmente que deixa uma dúvida no ar. Fica uma situação assim mais desesperançosa ainda, tá? A gente vai torcer, a gente vai vibrar, tomara que tudo dê certo, o Pavon meta uns 2 gols neles. Mas você aí, torcedor, que assiste jogo do Grêmio, você sabe que começar um jogo, um clássico Grenal, com Edenilson e Pavon, no lugar de um Cristaldo, que por pior que esteja o seu momento, e um Alisson, que por pior que esteja o seu momento, são jogadores de melhor qualidade, técnica e de rendimento do que essas ideias que o Mano está tentando fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Bom, era isso. Eu precisava fazer esse vídeo pré-jogo para poder dar minha opinião aqui, para não dizer que depois que deu errado, a gente vem criticar. Tomara que dê certo e eu venho dizer que me enganei, achei que ia dar errado, mas tomara que dê certo. Beleza? Eu dei até um pouquinho de tosse aqui, pessoal, mas vamos lá. Até amanhã. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.